Boa noite a todos. Amém. Nós estamos lá no livro de Tiago. Eu convido você a abrir no capítulo 3. Nós vamos continuar falando sobre Tiago. Tiago, capítulo 3. Nossa série de mensagens sobre Tiago tem o nome de Dóquimos. Dóquimos é a palavra que significa aprovado por Deus, aquela pessoa que vence as provas, aprovado depois de vencer as provas. No versículo 12, a gente tem o tema, bem-aventurado, 1:12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E esse amor que faz com que as pessoas vençam as provas, é o amor que nos motiva a estar aqui. É esse amor que nós cantamos agora, é esse Evangelho, é esse Jesus, e é por causa dele que nós estamos aqui. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 13 até o 18 do capítulo 3, e vamos continuar falando sobre a prova que começamos a falar domingo passado, que é a prova do falar descontrolado. Eu queria continuar agora lendo esses versículos e terminar o capítulo que a gente começou semana passada, capítulo 3. Então, nós estamos agora no versículo 13, nós vamos ler do 13 ao 18. Eu estou lendo aqui na atualizada, e Tiago ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Irmãos, vamos orar? Senhor, nós queremos colocar esse momento diante do Senhor, queremos pedir que o Senhor nos oriente e abençoa, Pai, para que a gente possa entender a verdade através da Tua Palavra, aquilo que o Senhor quis e quer nos comunicar nesse momento. Que o Senhor possa estar tratando os nossos corações, e nós queremos realmente colocar-nos na Tua presença, Senhor, com o nosso coração aberto e com o discernimento espiritual que o Senhor possa nos conceder. Perdoa os nossos pecados, Senhor, limpe o nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 3, a gente realmente estava falando sobre a língua, e ele é bem direto quando ele fala como devemos tratar essa situação, a situação da fala. Nós vimos a semana passada que a língua tem um poder tremendo. E ele compara a língua com um leme que, mesmo sendo pequeno, conduz um barco inteiro. Ele compara também com os freios que se coloca na boca do cavalo, que dá para guiar o cavalo só pelos freios. Ele também compara com outro exemplo que vai além da força humana. Porque até então, esses exemplos... ele diz com respeito à dificuldade que o homem tem de controlar a língua com respeito a si mesmo. Mas ele diz também que a língua é como um fogo, e um fogo que incendeia uma floresta inteira. Ela vai além disso, o poder dela é muito grande. E aí, depois de haver dito isso, ele fala de uma grande incoerência que se tem ainda. Ele diz que uma fonte de água doce não pode jorrar água amarga. E ele também diz que uma árvore tem que dar o fruto, né? Uma figueira não produz uva e uma videira não produz figo. Dizendo isso, ele estava realmente
indicando e mostrando que uma das soluções para a gente dominar a língua é a gente ver e avaliar o nosso coração. É essa consagração completa que a gente tem que ter da nossa vida, essa entrega completa. Porque se a gente realmente entregar o nosso coração a Deus e buscar ao Senhor com um coração sincero, aquilo que está dentro do nosso coração é o que vai sair da nossa boca. As palavras, os pensamentos, aquilo que está dentro de nós é aquilo que nós falamos. E a gente viu semana passada que essa é uma das soluções, é a gente se entregar por inteiro. Jesus, ele disse em Mateus 12, dizendo assim: ou fazei da árvore boa o seu fruto bom, ou da árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele dizendo para os fariseus, ele diz, raça de víboras, ele chama eles de cobra. Como podeis falar coisas boas, sendo vós maus? Porque fala o que está cheio o coração. O homem do bom tesouro, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Então Jesus ensinou isso, que o problema está no coração, e é o coração que deve ser tratado. Nós vimos isso a semana passada, e uma frase que eu sugeri foi que uma resposta adequada à prova do falar descontrolado é se consagrar totalmente. Mas o capítulo não acabou ali, o capítulo não acabou no versículo 12, o capítulo vai até o versículo 18. E hoje eu quero sugerir isso. Eu quero sugerir, eu acho que apagou o slide aqui, voltou. Eu quero sugerir que uma resposta adequada para a prova do falar descontrolado é consagrar totalmente buscando a sabedoria celestial. Existe uma maneira que Tiago propõe aqui, do que é esse consagrar totalmente. E mais, aqui nesses versículos, especificamente desses versículos 13 a 18, a gente vai ver que a sabedoria espiritual, ela fornece os traços do caráter que capacitarão a pessoa a dominar a fala. Existe uma sabedoria, e esses versículos que nós lemos aqui, se você quiser depois ir reparando aí, é um contraste entre a sabedoria espiritual e a sabedoria terrena. Ele vai o tempo todo contrastar essas duas sabedorias, e ele vai dizer que a sabedoria celestial, ela que vai nos dar as condições, ela que vai nos dar esse modelo, ela que nos vai mostrar as capacidades vindas do céu, para que a gente possa mudar o nosso coração e para que a gente possa agir de maneira, em todas as nossas ações, de maneira que mude o nosso falar, de maneira que a nossa língua seja controlada, o nosso falar seja controlado. Então, ele propõe isso dos versículos 13 até os versículos 18. Eu queria pensar primeiro o que é essa sabedoria celestial. Ele responde aqui, é sobre essa sabedoria celestial. Mas, usando esses versículos, do 14 em diante, eu gostaria de antes ver o que a sabedoria não é. Porque o tempo todo ele está contrastando o que é a sabedoria para o que não é a sabedoria. E dos versículos 14 em diante, ele vai mostrar o que a sabedoria não é. E ele dizendo, ele fala, se pelo contrário, ali naqueles irmãos, se pelo contrário, tende em vosso coração, eu estou no versículo 14 agora, o vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Então, a sabedoria celestial, ela não tem nada a ver com a inveja amargurada. E ele está aqui no começo do versículo dizendo, se pelo contrário,
ele está realmente mostrando que a sabedoria não é, fazendo com que as pessoas olhem para si mesmas e avaliem o seu coração se elas têm sabedoria ou não. A inveja amargurada, sentimento faccioso, essa falta de propósito, porque ele ainda diz, não vos glorieis disso. E tem gente que realmente não consegue enxergar esse propósito na vida da pessoa. Eles ainda são pessoas que ainda vivem para si mesmas. Ele continua dizendo, no final do versículo, nem mentais é contra a verdade. Eu coloquei ali que essa falta de quebrantamento, porque quando uma pessoa vai contra a verdade, é porque ela não quer reconhecer os seus próprios erros, ela não quer reconhecer a verdadeira realidade que está à sua volta, ela luta para admitir que ela foi falha ou que ela está errada. Então, o que ela precisa é de um coração quebrantado. São pessoas que usam autojustificativas para exibir realmente as suas atitudes pecaminosas. E elas vão adiante com isso. E Tiago está dizendo, olha, essa sabedoria, esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude não é de Deus. Não é de Deus. E no versículo seguinte, que é o versículo 15, aí ele vai mostrar uma coisa pior ainda. Ele vai mostrar de onde é essa sabedoria. Já que não é celestial, é uma sabedoria que é terrena. É uma terrena, aqui, onde nós podemos ver, é uma sabedoria que pensa apenas nas coisas da terra, nas coisas humanas. É uma sabedoria que assume os valores terrenos para o seu coração, os valores que os homens dão às coisas. É uma sabedoria que põe as coisas acima das pessoas. E ele diz que essa sabedoria ela é terrena porque ela não transcende. Ela pensa apenas nas vantagens que os seres humanos têm uns para com os outros. É uma sabedoria orgulhosa, que faz comparações, que não enxerga a eternidade. Mas ele também diz que essa sabedoria é animal. E é difícil dizer, é difícil pensar numa sabedoria que é animal, mas é uma sabedoria que é promovida ou provida por instintos. E quando uma pessoa realmente não tem Deus e vive na carne, essa pessoa acaba caindo em uma sabedoria animal. Uma sabedoria que, por ser animal, ela, como diziam já os outros, alguns dizem que foi o Freud que dizia isso, ela vive em busca do prazer, daquilo que satisfaz ela mesma, e vive fugindo da dor. Aquilo que vai dar algum tipo de preocupação é a sabedoria que vai promover isso. As pessoas ficam o tempo todo com isso na cabeça, né? Tem que buscar algum tipo de prazer e fugir da dor. Ela é uma sabedoria animal. Tem um pastor, o nome dele é Paulo Borges, ele dá sempre uma ilustração dessa sabedoria animal. Ele diz assim, que se você jogar um torrão de açúcar no meio de um monte de formiga, elas vão fazer ali um culto. Elas vão se reunir em torno do açúcar, vão criar um ambiente, vão fazer uma reunião como se fosse um culto, em torno de um açúcar. Se você tirar o açúcar dali e pôr o açúcar em outro lugar, elas vão lá em torno do açúcar. Ele usa ilustrações de vários animais, usa a ilustração de um macaco, usa a ilustração de um cachorro. Ele diz que quando chega um cachorro, o dono do cachorro chega para o cachorro, é como se o cachorro fizesse o culto para esse cachorro, porque o cachorro fizesse o culto para esse dono. Porque ele vai lá, a maneira como ele recebe, a maneira como ele balança o rabo, a maneira como ele atua ali. Não tem nada assim de espiritual, tem apenas reuniões que são reuniões carnais, com objetivos carnais, instintivos, que busca apenas
essa questão de buscar algum tipo de prazer ou algum tipo de fuga da dor. Porque é o que a sabedoria humana, terrena, propõe. Mas pior do que isso, porque Tiago vai afundando nessas definições, né, em apontar que tipo de sabedoria é essa, e ele diz que essa sabedoria também é demoníaca. Demoníaca sim, porque tem muita gente que pensa e que faz as coisas com más intenções. É aquela sabedoria que a pessoa maquina por dentro e ela maquina o mal de alguém, sequer pensa, às vezes, que está maquinando o mal, mas maquina o mal. Ela faz as coisas para tirar vantagem, mas ela faz as coisas também para prejudicar o seu irmão e não pensa nisso que estão fazendo. Irmãos, é uma sabedoria demoníaca com propósitos maléficos, com maquinações do coração. Essa é uma sabedoria terrena. Mas aí ele faz no versículo seguinte, o 16, e ele coloca mesmo, né, onde se tem todo esse tipo de sentimento, esse sentimento de inveja. Inveja é você desejar o que a outra pessoa tem, mas mais do que isso, é você desejar o que a outra pessoa tem em detrimento da outra pessoa, em prejuízo da outra pessoa. É como se você não quisesse que a outra pessoa tivesse, pelo simples fato de não vê-la feliz ao ter. Isso é inveja. E aí ele diz, esse sentimento de inveja, esse sentimento faccioso, de divisão, esse sentimento onde o seu coração não consegue se unir com o propósito maior e com os sentimentos maior do seu irmão. Aonde não tem isso, aí ele coloca, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda a espécie de coisas ruins. O mal tem um agente. O mal não age sozinho. O agente do mal é o ser humano. Não é o ser humano que atua com o mal que eu estou dizendo aqui, o mal na nossa vida. Porque o mal, ele não acontece simplesmente porque tem o mal, ele precisa de um agente. E quando o nosso coração se propõe numa sabedoria que é terrena, animal e diabólica, e quando ele se propõe numa sabedoria carnal, o que acontece entre nós é facções, invejas e toda disseminação do mal e de coisas ruins. E a gente não percebe que quem promove as coisas ruins em nossa vida somos nós mesmos. Porque a gente se entrega a uma sabedoria que não tem Deus, que não é celestial e que não vem do céu. A gente se entrega a uma vontade sem perceber que essa própria vontade pode ser, sim, o agente que traz todo o tipo de mal. É esse ser sábio, entre aspas, mas esse ser sábio para você levar vantagem em tudo, é uma sabedoria terrena. Irmãos, isso é uma definição daquilo que a sabedoria não é. Ela não é, que a sabedoria celestial não é. Mas é uma afirmação daquilo que a sabedoria terrena é. Agora, irmãos, o que é a sabedoria celestial? A sabedoria celestial, ela tem algumas definições, como eu já dei no começo do livro de Tiago, no primeiro capítulo, né, a sabedoria que vem do alto, porque sabedoria tem uma diferença entre sabedoria e apenas inteligência. É que a sabedoria é um conhecimento aplicado. É o fato de você conhecer as coisas e saber aplicar na sua vida, na realidade da sua vida. Isso é sabedoria. Isso é uma definição boa de sabedoria. Mas uma outra definição, e a definição que Tiago traz aqui nesses versículos, e isso é interessante porque foi vendo esses versículos que eu entendi essa definição, e é essa definição que a gente vai guardar para a gente, de que sabedoria é uma visão do alto,
de que sabedoria é como Deus olha para o mundo e como Deus enxerga o mundo, é como Deus vê as coisas, é como se a gente olhasse para Deus, né, e conseguisse perceber um pouquinho do que se passa no coração de Deus, Deus vê o que se acontece aqui na terra. É como se Deus olhasse lá para baixo e visse, por exemplo, a cidade de Jacareí, tivesse essa visão do alto de Jacareí, mas é a visão, não, essa é uma foto da nossa cidade, da nossa visão, que se pode ter de um drone ou de um avião, mas é como se a gente olhasse assim e tentasse entender o que Deus está pensando, o que se passa no coração de Deus ao olhar a nossa cidade. Isso é a sabedoria que vem do alto. É como se a gente olhasse e pensasse assim, olha, o Deus que eu conheço pensa isso para essa cidade, para a minha vida, Deus conhece o que está passando, Deus conhece as situações, os labirintos da minha vida, e através da visão de Deus eu posso subir a minha visão e tentar buscar uma direção, mas é uma direção que vem do alto, ela não é terrena, ela não é animal, ela não é demoníaca. Ela vem do alto. É como se Deus olhasse, por exemplo, aí tem uma imagem do que aconteceu lá no sul, você vê os telhados, mas que essa imagem também possa ilustrar o que acontece na nossa vida, nas dificuldades que a gente tem na nossa vida, que essa imagem também possa ilustrar o fato de que Deus lá do alto está vendo o que está acontecendo aqui, e Deus tem um plano. Deus tem uma direção para cada vida, para cada momento que você está passando. Deus tem uma direção para as dificuldades lá do seu trabalho, Deus tem uma direção para as dificuldades da sua família, para as dificuldades do seu coração, do entendimento das situações que você está passando. Deus tem um plano. Mais do que isso, Deus tem um plano e Deus derrama sabedoria e conhecimento para situações que a gente está passando e possa estar passando. Então, a sabedoria espiritual, ela diz essas coisas, mas existe uma terceira definição para a sabedoria espiritual. Não é apenas essa ideia de você aprender o conhecimento e saber aplicar, não é apenas essa ideia de visão do alto, a visão de Deus, a sabedoria espiritual. Mas, irmãos, tem uma terceira ideia, onde o Evangelho entra, que é a sabedoria como vida de Jesus vivida no Espírito Santo. Porque agora nós vivemos um outro momento, nós conhecemos o Evangelho, e aqui eu queria deixar alguns versículos com os irmãos, está anotado ali, mas eu queria citar 3 versículos, que dizem isso, porque quando o Tiago diz, no versículo que ele propõe a sabedoria e entendimento, muito provavelmente, e talvez ele estava lembrando do que Isaías falava de sabedoria, da definição de sabedoria, que tem lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 11 fala assim, 11, 1 e 2, do tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes um povo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí ele diz, o Espírito de sabedoria e entendimento, e provavelmente Isaías estava lembrando disso quando citou, lá no versículo 13. E aí ele continua dizendo, o Espírito do conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em Jesus revelou esse Espírito, e Jesus manifestou esse Espírito. E no versículo 9, ainda do capítulo 11, depois dele dizer que o reino de justiça vai abranger toda a terra, que o leão vai ficar junto com o cordeiro, e assim vai, e que um menino vai guiar o leão, um menino vai guiar os animais selvagens. Depois dele dizer isso, porque reinará na terra a justiça. Ele diz no versículo 9, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque esse conhecimento, essa sabedoria do alto, esse propósito de Deus, um dia vai inundar toda a terra, e a terra vai conhecer, a terra vai viver, e vai sentir a vontade de Deus.
ela vai perceber isso. Um dia, a terra vai estar cheia do conhecimento do Senhor. Não é um conhecimento apenas cognitivo, é um conhecimento aplicado, mas também não é um conhecimento externo a nós. É como se pegasse a sabedoria terrena, animal e diabólica, demoníaca, e arrancasse de nós, e perdoasse, e livrasse dela, e colocasse no nosso coração a sabedoria do alto, num coração transformado. Só que um dia isso vai acontecer. Glória a Deus, porque um dia a terra se encherá do conhecimento do Senhor. As pessoas vão conhecer a visão, a sabedoria do alto, celestial de Deus, e verá isso na terra. Mas aí veio Jesus, e Jesus foi a pessoa que demonstrou isso, irmãos. O servo de Deus que Isaías fala, ele veio e demonstrou isso. E aí a gente tem versículos como Romanos 8,14, por exemplo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Existe um Espírito, esse mesmo Espírito de Jesus veio, entrou nos corações, a ponto do apóstolo Paulo dizer em Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A ponto da gente perceber hoje, nós pelo Evangelho, temos a possibilidade de não seguir essa sabedoria humana, mas seguir, mais ainda do que a sabedoria divina, no sentido de ser guiado pelo Espírito de Deus e ser chamados de filhos de Deus. E eu já repeti muito com os irmãos, dizendo, filhos de Deus, quando a Bíblia diz em versículos assim, ela está dizendo de pessoas que passaram a ter comunhão com Deus. Passaram a entender mais o coração de Deus e a agir como filhos gerados de uma natureza que vem de Deus. E aí, agora, vamos tentar só afirmar mais um pouquinho o que Tiago fala dessa sabedoria que vem do alto. Ele diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Lembrando lá do livro de Isaías, quem dentre vós aqui, como Isaías fala, é sábio e tem entendimento? Acho que a NVI traz entendimento. Mas a gente entende que sabedoria ainda é o conhecimento aplicado nos corações. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder de suas obras. Percebe como sabedoria realmente é um conhecimento aplicado? Ele está dizendo aqui que ter essa mansidão desenvolvida e ter essa sabedoria demonstrada nas ações, naquilo que nós fazemos. Aí, no versículo 17, ele diz, a sabedoria lá do alto, essa que veio do alto, ele dá 7 ou 8, eu não contei aqui, mas são características dela. Ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e ela é sem fingimento. E aí a gente começa a perceber que esse tipo de sabedoria aponta para um caráter. Esse caráter que essa sabedoria aponta é o mesmo caráter que o Filho de Deus manifestou. E a gente começa a perceber que realmente a gente precisa ter um coração trabalhado por Deus. E que muitas vezes não há força em nosso coração para ser essa sabedoria e esse tipo de característica. Mas é esse tipo de transformação, de poder espiritual que a gente encontra no Evangelho. E no versículo seguinte, que é o último versículo que a gente leu, o versículo 18, que ela produz essa justiça. Ora, é em paz se semeia, fruto da justiça, para os que promovem a paz. E a gente vê que essas são justiça e paz, são duas características tremendas
da sabedoria. Promessa de Deus é que esse reino de justiça vai vir. E esse mesmo reino de justiça vai vir e vai ter paz no mundo inteiro. Só que antes disso agora, essa mesma sabedoria, Deus quer que a gente trate em nosso coração. Que a gente desenvolva em nosso coração. É essa mesma sabedoria que vai fazer com que a gente consiga olhar lá do alto e ter um coração tratado para que a nossa língua, o nosso falar seja tratado. E é isso que o Tiago está promovendo, está falando. Eu quero aqui, agora, fazer uma pequena dinâmica rápida. Não sei se ali de trás dá para ler aqui, outra pequena letra, mas vamos dividir a igreja em duas partes. Do corredor central para cá, são os irmãos que vão falar da sabedoria do mundo, a mundana. São os irmãos mundanos, tá? Brincadeira. Dos irmãos para cá, do corredor para cá, são os irmãos que vão falar da sabedoria celestial. Eu vou ler alguns versículos de Provérbios. Eu não vou ler o versículo, mas essa tabela está baseada no livro de Provérbios. Eu vou dizer, o mundo diz, e a metade para cá, lê a primeira parte. Ame as coisas e use as pessoas, tá? Aí eu vou dizer, mas Deus diz, a metade para cá, lê a outra parte, dá ao pobre. Entenderam, irmãos? Entenderam? Então vamos, no começo. A sabedoria que é terrena, mundana, o mundo diz. Mas Deus diz. O mundo diz, com respeito à educação, o mundo diz. Mas a sabedoria do alto diz. O mundo diz. Mas a sabedoria do alto diz. O mundo diz. Mas a sabedoria do alto diz. O mundo diz. Mas a sabedoria do alto diz. O mundo diz. Mas a palavra de Deus diz. O mundo diz. Mas a sabedoria de Deus diz. O mundo diz. Mas a sabedoria de Deus diz. Irmãos, os irmãos percebem o tamanho da luta que a gente tem, mas ao mesmo tempo o tamanho de sabedoria que a gente tem. Como Deus propõe, na sabedoria de Deus, que a gente consiga lidar com todas as situações onde o mundo está perdido. Ao mesmo tempo, que o Senhor possa fazer com que a gente, em nosso coração, perceba, através de buscar a sabedoria de Deus, as características do caráter de Deus. Porque a sabedoria espiritual, ela fornece os traços do caráter que capacitarão a pessoa a dominar a fala. Porque a língua fala do que o coração está cheio. E que a gente possa, irmãos, em nossa oração entender isso. Entender que em Cristo nós temos a sabedoria espiritual. O servo de Deus, o servo que desceu, ele deu poder e capacitação. Ele derramou o seu Espírito. E através do seu Espírito, ele transformou os corações. Você não precisa ser uma pessoa que se entregue a uma fala que vai trazer imaturidade. Você tem o poder de Deus em sua vida, a transformação de Deus em sua vida. Você tem o poder para ser um cristão aprovado. E eu sempre tenho repetido aqui que as questões do Evangelho são uma questão de
probabilidade. No sentido de, para a gente é possível. É possível. É possível, ainda que a língua seja um mal, e esse mal que não se doma, para o cristão é possível, pela obra do servo de Deus, que é Jesus Cristo. Porque o servo de Deus possibilitou que nós tivéssemos um coração transformado em um coração diferente. Então nós vamos orar agora e pedir a Deus que nos dê sabedoria para enfrentar as dificuldades da nossa vida. E eu queria que você orasse no seu coração e pedisse para Deus, Deus, dê sabedoria. E que eu possa ter essa visão do alto, como o Senhor vê, ter o teu coração, a olhar aí de cima, a tua vontade para o meu coração. Mas reconhecendo também que o servo de Deus já sacrificou em nosso lugar e já nos deu a possibilidade para vivermos no Espírito. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus, você é um filho de Deus. Faça essa oração. Senhor, nós queremos colocar nosso coração diante do Senhor, pedir que o Senhor sonda o nosso coração. Ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos estar cheios dessas características que vêm da sabedoria celeste. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que essa misericórdia possa inundar o nosso coração, para que sejamos misericordiosos também. E, ao mesmo tempo, nós queremos poder ter o teu coração, Senhor. Um coração mais igual ao teu, enxergar o mundo e as coisas como o Senhor enxerga. A sermos guiados pelo teu Espírito e a respondermos como o Senhor responderia por termos o teu coração. Perdoa os nossos pecados, dê-nos um coração cada vez mais manso e humilde na tua presença, a ser trabalhado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.